Copa do Brasil. Já já a gente vai ao vivo para São Januário para sentir o clima com o Pedro Henrique Torre. Antes, deixa eu perguntar para o Elton Serra aqui o que achou do jogo. Não foi um grande jogo, vamos combinar, né, Elton? Mas a torcida vascaína comemorando. Sofreu no segundo tempo, né? O Atlético teve boas chances, parou no Léo Jardim, por exemplo. A barreira virou baile, né, Edu? Mas teve que rebolar bastante até o fim do jogo para poder conseguir essa classificação. Realmente foi um jogo muito abaixo do Vasco. O Vasco vem de um momento, né, de instabilidade, depois de ter encontrado uma formação que deu mais sustentabilidade a essa equipe, né, principalmente do ponto de vista defensivo, que mais uma vez, né, a defesa funcionou, acabou não levando gols, mas foi um time que do meio para frente sentiu muitas dificuldades para jogar contra o Atlético Goianiense, que jogou com linhas baixas, tentou o empate, né, empate no segundo jogo para levar para os pênaltis. Estava clara a proposta do Humberto Louser, que assumiu a equipe agora e tentou fazer o Atlético Goianiense jogar nos contra-ataques. Teve suas poucas chances, né, principalmente com o Shailon, mas incomodou pouco o gol do Léo Jardim. O Vasco jogando com essas triangulações laterais, né, que não funcionaram. Tentou mais o lado esquerdo com o Lucas Piton e o Payet, essa dobra, o Payet jogando, né, como meia pelo lado esquerdo, e aí dava liberdade para o Piton ora aparecer como ponta, abrindo o campo, ora por dentro, né, como aconteceu inclusive no gol, um gol que saiu de jogadas de laterais, né? O Paulo Henrique leu muito bem o espaço, que apareceu no meio, fez essa jogada individual, acionou o Verratti finalizou e no rebote o Piton ali, esse gol sofrido, o gol foi marcado para ele, né? Poderia ter sido contra, mas foi marcado para ele, o Pedro Henrique tentou tirar e não conseguiu, o Vasco conseguiu fazer um gol. No segundo tempo, o Atlético Goianiense teve mais a bola, teve mais chances, foi um time que partiu para o ataque, aí o Vasco mudou a sua proposta, passou a jogar um pouco mais no contra-ataque, finalizou apenas uma vez no gol, e o Atlético Goianiense pressionou muito mais, o lanterna do campeonato, deu um calor no Vasco, mas valeu mais o resultado do que o desempenho, né? E na Copa do Brasil é placar agregado, o Vasco conseguiu um bom resultado fora de casa, também com um desempenho ruim, só que no primeiro tempo, né, do jogo de ida, e no jogo da volta, no primeiro tempo, conseguiu ser mais eficiente e venceu o Atlético Goianiense e volta às quartas de final da Copa do Brasil depois de 9 anos, né? Não chegava às quartas da Copa do Brasil desde 2015, nas oitavas de 2015 eliminou o Flamengo, conseguiu chegar às quartas agora, vai aí firme, né, Edu, na busca por um título de novo, né, um título da Copa do Brasil. A gente viu ali o Léo Jardim fazendo defesa. No outro lance, o Vitor Luiz, lateral que entrou no segundo tempo, salvando ali, tirando dos pés, a bola dos pés do atacante do Atlético Goianiense. Então ali teve um calorzinho mesmo do lanterna do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Goianiense não vence agora há 14 jogos. Lanterna do Brasileirão, agora eliminado também da Copa do Brasil. Tomou 4-1 do Botafogo no sábado, né? E como o Elton destacou, trocou de técnico o Wagner Mancini deste comando para o Humberto Louser assumir. E o Wagner Mancini ficou 2 dias desempregado, só pulou o muro, né? Continua em Goiânia, vai comandar o Goiás, deve estrear já contra o São Paulo na Copa do Brasil na quinta-feira e trazendo o Hever como auxiliar, ele que estava no Atlético Mineiro. Mas, falando do Vasco da Gama mais um pouquinho, Elton, já a gente vai com o Pedro Henrique Torre, mas Lucas Piton é assunto, né? Porque no primeiro jogo ele dá assistência para o gol do Verratti e agora faz o gol. O terceiro gol dele na Copa do Brasil havia marcado contra o Água Santa e o Fortaleza. Quer dizer, importantíssimo nessa classificação lateral. Importante no ponto de vista ofensivo, né? Porque o Vasco... quem não acompanha o jogo, a gente tenta até traduzir, a gente vê os melhores momentos, né? O Vasco colocou esforço para fazer a função quase de terceiro zagueiro, deixou o Maicon e o Léo como zagueiros protegidos pelo esforço. O Paulo Henrique e o Piton bem espetados, né? Como alas, os dois têm características ofensivas, os dois fazendo dobras com os pontas, né? O Paulo Henrique com o Adson e o Piton com o Payet é novidade, né? Jogando aberto pelo lado do campo. Com o Matheus Carvalho, né, protegendo os dois, e do outro lado o Hugo Moura, né, o Hugo Moura tentando apoiar pelo lado direito, com o Adson e o Paulo Henrique, e aí o Verratti sendo o jogador de referência. Com essa formação, o time usava muito mais os lados do campo, né? Então o Piton foi muito acionado, principalmente no primeiro tempo, mas faltava atacar um pouco mais o espaço, faltava ter um pouco mais de leitura de jogo para entrar na área, porque os espaços estavam aparecendo, porque o Vasco estava conseguindo abrir a defesa do Atlético Goianiense, mas não havia infiltração. Foi o Paulo Henrique que teve a ideia, né, digamos assim,
de carregar a bola por dentro, e o Piton fez bem a leitura e apareceu ali no rebote, dentro da área, como a gente está vendo aí, para poder fazer o gol da vitória. Tem sido um cara importante desde a temporada passada, né, Edu? E a gente falava do amadurecimento do Piton do ponto de vista defensivo, que é um jogador que melhorou principalmente, né, suas características de defesa, jogando numa linha de 4, jogando com o Léo hoje, que é um lateral esquerdo de origem que virou zagueiro, estava muito bem protegido por ali também, na maioria das vezes em que precisou estar o tempo inteiro no ataque. Mas ofensivamente é o forte, né? O forte do Piton é o jogo de ataque, é o jogo ofensivo. E essa dobra com o Payet funcionou em alguns momentos, porque o Payet acha muito bem passes, né, em profundidade, e ele faltava aproveitar um pouco mais esses passes, aproveitar o espaço que aparecia para ele, conseguiu, no final do primeiro tempo, fazer o gol que decretou a classificação do Vasco. Foi importante sim, nos 180 minutos, né, mais acréscimos desse confronto contra o Atlético Goianiense. Vasco que enfrenta o Fluminense, tem clássico neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense vai receber o São Paulo. Vasco sem o Felipe Coutinho, né? Contundido, lesão na coxa esquerda, então é uma ausência por um tempo aí, por alguns jogos. Vamos lá, São Januário, vamos para a Colina Histórica com Pedro Henrique Torre para falar dessa classificação com muita festa, como tem que ser. O Vasco está nas quartas de final, o Vasco é 11º colocado do Campeonato Brasileiro, mas tem que comemorar, né? Pode não ter sido um grande desempenho, mas a torcida fez festa por aí, né, Pedro? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Muito boa noite para você, um abraço para o Elton, todo mundo que acompanha a gente neste Sport Center. Pois é, foi uma grande festa no final, por que não, da torcida do Vasco, um jogo muito sofrido, aquele jogo típico de mata-mata, enfim, muito pegado, de parte a parte, as duas equipes lutando bastante, um golzinho, como você bem disse, muito chorado do Lucas Piton no finalzinho do primeiro tempo. O Vasco garantiu essa classificação para as quartas de final, 1-0, fogos na Colina, o pessoal bastante animado, porque o Vasco avança de fase na Copa do Brasil. Tinha empatado o primeiro jogo, 1-1, aí perdeu o Felipe Coutinho, como você bem destacou, por lesão, né? Ele tinha sido até poupado na partida contra o Red Bull Bragantino no último fim de semana, entrou apenas no segundo tempo, aí teve uma lesão na coxa, vai ficar um mês fora na coxa esquerda, então o Vasco apostou bastante aqui no Payet, o Payet que teve movimentação, depois de praxe, fim de jogo, veio aqui bem pertinho da cabine onde a gente está, aplaudir bastante os torcedores do Vasco. Então a torcida jogou muito junto, 17.091 pagantes nesta noite aqui em São Januário. A torcida jogou muito junto, nada de vaias para o Léo, como houve contra o Red Bull Bragantino, por mais que houvesse algum tipo de desconfiança, nada. A torcida jogou muito junto aqui em São Januário para dar esse apoio e conseguir essa classificação. A gente estava do lado aqui de uma das cabines da diretoria do Atlético Goianiense, que estava aqueles bastante nervosos, dando tapas na parede o tempo todo aqui, balançando bastante. Enfim, foi um jogo emocionante, a gente pode dizer, muito disputado, se não agradável tecnicamente, mas muito disputado. Então o Vasco fez o seu papel, 1-0, sai comemorando, para a próxima fase talvez já tenha o Felipe Coutinho, tem que ver as datas exatamente aí, mas voltou a vencer depois de 4 jogos e garantiu 4,5 milhões, é a premiação das quartas de final da Copa do Brasil, Edu. É isso, o dinheiro cai bem no caixa, né? 4,5 milhões, quem vai reclamar, né? Prioridade é sua, Pedrão. Qualquer coisa a gente volta contigo aí na Colina. Vamos ver se a gente ouve os técnicos também, o Rafael Paiva, o Humberto Louser. Tá bom? A gente já volta contigo, é só levantar o dedo, a gente volta contigo aí. Combinadíssimo, Edu. Grande abraço. Valeu, parceiro. Ô Elton, houve um momento em que o Maicon era alvo de vaias. Hoje tem que aplaudir o zagueirão. Me deu a impressão um pouco que o Vasco também confiou um pouco na sua defesa contra o Atlético Goianiense, especialmente com o Maicon, que estava rebatendo todas, né? Primeiro, né, o Vasco, eu citei que o Maicon e o Léo estavam protegidos pelo Esforça, né, estava funcionando ali como terceiro zagueiro, primeiro volante, mas o Vasco, no primeiro tempo principalmente, com linhas altas, marcando no campo de ataque, então os zagueiros jogando um pouco mais longe do Léo Jardim. Então o Maicon, muitas vezes, precisava ser um construtor pelo lado direito na saída de bola do Vasco. Os passes laterais, né, buscando ali um lateral, buscando o zagueiro que joga ao lado dele, o próprio Esforça,
funcionavam bem porque são passes curtos, mas quando precisava desse passe vertical, o Vasco tinha dificuldades pelo lado direito. Tanto que o Esforça foi o cara que qualificou a saída de bola ali, na frente dos dois, mas no jogo físico, no jogo aéreo, né, no jogo aéreo defensivo, nesse 1 contra 1, muitas vezes que o jogador adversário não é o jogador de velocidade, o Emiliano Rodrigues foi a referência e não é um jogador de área, né? O Emiliano Rodrigues é um cara de muita movimentação, acabou saindo, inclusive, no intervalo. Foi um jogador que impôs mais dificuldades à defesa do Vasco quando o Atlético tinha a bola, mas o Maicon acabou fazendo um bom jogo, principalmente quando o Vasco precisou se defender ali com sua linha de 4 jogadores, impedindo, no segundo tempo principalmente, né? Pedindo que os pontas infiltrassem, jogassem entre o zagueiro e o lateral. Então, acabou sendo sim um cara importante. Na construção deixou a desejar, mas como o resultado veio, né, Edu? E veio principalmente dos alas, né? Os zagueiros na sua função principal foram bem, tanto o Maicon quanto o Léo também. E o Léo Jardim, quando foi acionado, né, fez uma grande defesa, inclusive no segundo tempo, saiu ali corajosamente para evitar o gol de empate do Atlético Goianiense. O sistema defensivo do Vasco foi bem, como um todo. E aí a gente conta o sistema defensivo com os dois laterais, né, que jogaram como alas, mas no segundo tempo precisaram defender bastante. O Lucas Piton acabou saindo, inclusive, entrou o Vitor Luiz, que tem uma característica diferente, mas o Paulo Henrique foi muito bem, um dos melhores jogadores em campo, inclusive, junto com o Maicon e o Léo, né? Os caras que também fizeram parte dessa linha defensiva. É o Vasco classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro time... É isso aí, galera. Vasco classificado não foi do jeito que a torcida esperava, mas o importante nesse momento, né? Não dá para falar que não é a classificação, porque sim, o mais importante nesse momento para o Cruz Maltino, para o torcedor, para o clube, era a classificação. O Vasco conseguiu, embolsou 4 bilhões de reais. Tem uma gordurinha no Campeonato Brasileiro, agora vai ter que fazer por onde, hein? Vai ter que fazer por onde. O Vasco vai precisar vencer seus jogos no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o próximo jogo já é contra o Fluminense. E o Fluminense está numa fase, meu irmão. 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. É um excelente momento. É um ótimo momento para quebrar o ciclo do Fluminense, né? O Vasco quebrou o ciclo ali na 4ª vitória também. E vamos torcer para que o Vasco quebre esse ciclo de vitória do Fluminense e consiga arrancar uma vitória dos caras. Agora é esperar o sorteio da Copa do Brasil, não sei que dia que é, para ver quem será o adversário do Vasco nas quartas de finais, né? Provavelmente o Flamengo passará, tomara que não venha nenhum carioca, né? Tomara que não venha time carioca, porque é ruim demais clássico em quarta de final de Copa do Brasil, em qualquer fase mata-mata, né? Clássico estadual eu não acho legal, principalmente, né? Porque a disparidade aí entre os clubes é gigantesca. Vamos dar uma olhada aqui agora em quem tá quem pode se classificar, né? Aqui, Flamengo e Palmeiras, acho que o Flamengo passa 2-0. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Atlético Paranaense para mim é o mais classificado. Atlético Paranaense e São Paulo, né? São Paulo venceu em casa 2-0. Atlético Paranaense e São Paulo para mim já estão nas quartas de final. Atlético Mineiro empatou em 2-2, para mim já está classificado. Acho que o Botafogo passa pelo Bahia. Acho que o Grêmio passa pelo Corinthians e o Fluminense acredito também que passe pelo Juventude. Vamos lá, Fluminense, Grêmio, Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo, Atlético Paranaense, Vasco e Flamengo. É as minhas opções aí para passar. E aí não tem, né? Aí acabou. Aí acabou, não tem mais jogo fácil. Pode sair clássico, né? Porque eu acredito os 4 do Rio, acredito que os 4 times do Rio estarão nessas quartas de final. E tendo 4 times do Rio, a chance de sair, cara, clássico
é ultra mega gigantesca. A chance de sair um clássico estadual aí é mega gigantesca na Copa do Brasil. Mas eu acredito que o torcedor entenderá caso o Vasco não avance para a próxima fase, né? Entenderá aí a situação do clube, esse negócio da SAF, né? O Vasco vinha de 4 jogos sem vencer, 2 derrotas e 2 empates. Próximo jogo do Vasco, dia 10, domingão, não, sábado, não, domingo. Domingo, quarta, quinta, sexta, sábado, não, dia 10 é sábado, né? E aí, dia 18, depois do dia 10, somente dia 18, aí o Vasco vai ficar jogando de um em uma semana até sair aí os próximos jogos da Copa do Brasil, né? Enfrenta o Criciúma no dia 18, dia 26, Atlético Paranaense, dia 1/9, enfrenta o Vitória e depois Flamengo no Maracanã. Por isso o Vasco precisa somar alguns pontos aqui, precisa vencer o Fluminense, vencer o Atlético Paranaense, não perder para o Criciúma e vencer o Vitória. 3, 6, 9, 10. Rapaz, o Vasco somar 10 pontos aqui. Vamos lá, 10 mais 20, 30 pontos em 4 jogos. Que dá, né? Dá. Aí precisaria de mais 15, de mais 5 vitórias para não olhar mesmo para a zona de rebaixamento de vez, porque o Vasco está aqui da zona de rebaixamento, né? O Fluminense tem 20, o Vasco tem 24. Isso aqui é muito pouco. Se o Vasco não vence a próxima rodada, ele já pode descer 5, 6 casas aí numa porrada só.